Esse podcast é dedicado para falar do dia a dia da gestão de vários e-commerces, né? Mas hoje a gente vai explorar assim uma temática pouco falada por aqui, né, Vá? A gente vai falar de gestão de e-commerce internacional. Aliás, e-commerces, né? Isso mesmo, vamos falar sobre a gestão de e-commerce internacional apenas, né? De Schutz, Arezzo e Alexandre Birman nos Estados Unidos. Que chique. Tá imperdível, então pega o seu café e vem para essa conversa. Esse é o Icon Café, podcast da Y2V Digital, onde trazemos convidados incríveis para um bate-papo descontraído sobre e-commerce e omnichannel na prática. E quem tá aqui hoje, então, Jess? Ai, que especial, né? Porque além de tudo, gente, ele é nosso amigo. E ele simplesmente trocou New York por New Hamburgo recentemente. E a gente tem o privilégio dele ter voltado a ser praticamente nosso vizinho, né? Bem-vindo, Cleiton. Chegou esse dia. Chegou, né, gente? Obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui de estar com vocês. Muito animado para essa conversa também. É um prazer aqui estar com vocês. Ai, coisa boa. Para começar, vamos contar um pouquinho, então, da bio do Cleiton, para todo mundo conhecê-lo. O Cleiton é diretor de e-commerce na Arezzo & Co. para os Estados Unidos desde 2020, responsável pelas operações online das marcas Schutz, Arezzo e Alexandre Birman. Ele atua na área desde 2012, com passagem por outros varejistas de calçados femininos, como a Santa Lola, e a própria Arezzo & Co., onde a gente se conheceu, com foco no mercado brasileiro. Ele é formado em engenharia mecatrônica pela Mauá, em São Paulo, MBA em gestão de operações pela USP, paulistano e São Paulino, meu Deus. Mas que não sabe dizer o nome de nem 5 jogadores. Nem 2, eu acho. Super fã de futebol, né? Muito. Hoje ele mora em Novo Hamburgo, então, aqui no Rio Grande do Sul, mas passou uma temporada de pouco mais de 2 anos em Nova York e voltou para o Brasil esse ano. Recentemente virou pai do Biru, um lindo cachorrinho adotado por ele e pela Maiara, depois das enchentes aqui no estado. Oficialmente bem-vindo, né? Que currículo é esse, senhores? De peso, né? Olha só como diriam, né? Olha só. Cleiton, seguinte, então a primeira pergunta do nosso podcast, né? Você agora nessa cadeira de grande responsabilidade, a gente fala como é que foi, então, um pouco da sua trajetória, né? Resumida aí, dessa super carreira que teve muita coisa, assim, no meio do caminho até você chegar onde está, né? Sim, vamos lá, gente. Então, de novo, muito obrigado por estar aqui, obrigado pela conversa. Poxa, é uma honra conversar com vocês, assim, e eu acompanho o trabalho de vocês, a gente se conhece há muitos anos e eu acho que é muito satisfatório, né, ver tudo que está sendo feito por vocês, inclusive esse podcast, né. A minha história, ela começa, você pediu para ser resumido, eu vou tentar, se eu não for, você me corta rápido, né. Mas, assim, eu estava até pensando um pouco sobre isso, porque depois que eu me formei em engenharia, eu achei que eu ia trabalhar com engenharia, eu ia fabricar robôs à vontade, porque mecatrônica, robôs. Eu trabalhei com meu pai durante uns 2 anos, né? E isso, não vou nem falar quanto, porque faz bastante tempo. E aí eu tive, a empresa a empresa dele, depois de 30 anos, acabou não dando muito certo, é uma indústria plástica, né? E aí eu trabalhando como engenheiro lá, acabou que a empresa ela faliu, né? Ela quebrou. E aí eu fiz o meu primeiro reset profissional. Eu fui morar na Irlanda, né? Peguei minha rescisão, peguei tudo que eu tinha de dinheiro e falei, cara, eu preciso começar diferente, fazer alguma coisa diferente na minha vida. E aí fui morar fora. Fiquei 1 ano morando na Irlanda, voltei e falei, e aí, o que eu faço? E aí eu comecei a dar aulas de inglês, eu comecei a buscar outros caminhos, e aí voltei para a indústria plástica, trabalhando com a parte de projetos e orçamentos, né? Fiquei trabalhando nessa empresa, numa empresa por uns 4 anos quase, fui para a Philips Valita, fiquei mais 2 meses lá morando em Minas, e aí não estava feliz com o lugar onde eu estava morando, com o emprego, enfim. E aí eu recebi uma ligação de um ex-colega de trabalho me convidando não me convidando, mas me indicando para o primo dele que estava trabalhando com e-commerce. Foi a primeira vez que eu tive contato com e-commerce. E aí ele falou assim, cara, eu acho que seria muito interessante se você conversasse com meu primo, porque eu acho que você tem o perfil. Olha. O que você entende de e-commerce? Falei, nada. Né? Tenho o perfil, mas não conheço. Isso foi lá em 2012. Final de 2011 e início de 2012, né? E aí foi quando eu comecei, né? Eu fui para a F-Hits, que era da RBS,
Foi ali que eu conheci o Maurício Bastos, né? Nosso ex-chefe aqui, né? Todo mundo já Sempre trabalhou. citado nesse Sempre podcast. citado, meu Deus do céu, né? E fiquei ali pouco mais de 3 meses, e aí foi quando o Maurício saiu, foi para a Arezzo, e aí me convidou, eu comecei a trabalhar na Arezzo, na marca Schutz, lá em 2012, né, como coordenador de operações e logística. Foi ali Olha que só, começou. mais um da lista de ex-RBS para a vida. Exatamente. Então, esse foi o currículo resumido, assim, até onde eu cheguei no mundo do e-commerce. Eu tive esses 2 resets profissionais aí que realmente me trouxeram até aqui. Nossa. Muito bom. E aí, acho que vale a pena a gente dividir um pouco com todo mundo sobre essa transição, essa terceira, talvez, transição de carreira dentro da própria Arezzo, né? Tu tinha um papel muito mais de operação, de fato, e acho que até isso é legal contar um pouco, né? O que faz, né? Um head de operação num e-commerce, porque não é algo tão falado, né? A gente fala mais sobre o head de e-commerce, de fato. Exato. Com viés mais comercial, né? Assim. E agora... Sim, né, com essa visão 100% aí da operação, olhando muito para a receita, né? Acho que é uma virada de chave também grande, né? Foi uma virada bem grande. Eu fiquei na Arezzo, no Brasil, na operação brasileira, de 2012 até 2018, né? Então foram quase 7 anos aí, focado muito em operações, né? E aí o que é operações? Operações, naquela época, né, a gente entendia por toda a parte de processos, logística, e durante um momento também englobei tecnologia, né? E deixava toda a parte comercial numa outra frente dentro do e-commerce, mas não era a frente que eu tocava. A parte né? financeira também ficava, Financeiro né? também Contigo. ficava, a parte de estornos, de cartão ali, de reembolso para os clientes também, né? Controle de chargeback. Então, eu fiquei com operações ali durante algum tempo. E aí eu acabei fazendo uma mudança de empresa, né? Fui para uma outra empresa em São Paulo, a Santa Lola. Fiquei 2 anos lá quase, né? E aí era com o objetivo de implementar uma nova operação de e-commerce e tocar essa operação de e-commerce. Então ali, na verdade, foi a minha segunda experiência de olhar para a parte mais comercial, porque no final, no começo de 2017, na verdade, ali eu já precisei assumir um papel interino na companhia, com a mudança de estrutura que a gente teve ali, para começar a olhar a receita, olhar resultados finais. Ali foi meu primeiro flerte com a parte mais comercial. E ali já foi a primeira, né, viradinha de chave na cabeça, porque é um bicho muito diferente. Né? Então, quem ouve a gente e está acostumado com a pegada mais comercial, talvez não tenha essa clareza, mas para quem sai de um ambiente de operações, onde seu foco é entregar projetos, processos... É tudo muito exato, SLA, né? É uma ciência SLAs, muito exata. É muito exato. Então, é outro bicho, né? Então, foi difícil fazer essa transição. E quando você ter que responder por metas comerciais, né, é muito desafiador, né? Chegou a brincar assim que talvez não seja para todo mundo, né? Porque é difícil, é um negócio difícil. Às vezes até me questiono, né? Falei, caramba, será que eu estou dando conta do recado? Será? Olha ele aí. Mas é muito desafiador. E aí, quando chegou ali no final de 2019, antes da pandemia, a Arezzo voltou a conversar comigo, né? Para assumir a posição internacional. Estava num momento de mudanças grandes também na operação internacional, era uma operação que sempre teve muitas dificuldades, né? E aí eu fui convidado para poder assumir a operação ali, e aí acabou durando alguns meses o processo de conversas, tem a questão de visto de trabalho e tudo mais, que demorou um pouco mais do que a gente gostaria, mas ali na metade, um pouco antes da metade de 2020, eu assumo a operação, ainda no Brasil, né? Eu fiquei morando no Brasil, com um plano de morar no exterior, né, em Nova York, que só foi acontecer no final de 2021, por conta de uma questão de visto de trabalho mesmo, né? Mas foi basicamente isso que aconteceu. Sim, é realmente uma virada de chave, mas eu penso até sobre a sua formação de engenharia, o quanto contribuiu para todos esses aspectos, para a operação, sem dúvidas, né? Gente, eu nunca esqueço um projeto que o Clayton tocou de migração de CD, Nossa, lembra? eu ia falar isso agora. Para mim foi um maior case, assim, uma aula para mim de gestão de projetos, porque o Clayton sabia, no beat do detalhe, quantos parafusos precisavam, e é uma orquestração de tanta frente que precisava acontecer simultaneamente, um projeto muito, muito grande. E aí vem, né, a formação de engenharia muito nessa linha. Mas quando a gente olha para a parte comercial, acho que tem uma questão quase de feeling, marca, entender um pouco mais de marketing, comportamento do consumidor, mas tem um lado exato, né, de exatas, de cálculo, de raciocínio lógico, que também ajuda muito, né, ter essa base, assim, porque
Eu concordo. Eu sinto que eu sou testado nos dois universos praticamente todos os dias, né? Da parte mais exata, quando o time está apresentando os resultados, eu costumo brincar que eu ligo meu desconfiômetro, né? É. Falo, peraí, Muito, esse muito dado rápido não na tá com conta. cara, mas você está falando que o ticket médio é Não tá esse, mas se eu fazendo dividir esse cara sentido. por esse, dá esse outro número. Então, tá tendo um Já desconto pega. médio maior do que o que você está me falando. Então, isso acontece o tempo todo, né? Uhum. E também eu fico tendo que desenvolver um lado mais criativo, um lado um pouco mais de tentar olhar para uma cara mais comercial. E é difícil isso, sigo aprendendo, né? As pessoas podem até julgar, mas você é diretor. Cara, você vai aprender a vida inteira. A gente nunca para de Não aprender, para né? de E aprender. se parar de aprender, tá confortável, né? Tá Exato, errado tá também. errado, tá errado, porque o mundo não para, né? O É. mundo As está evoluindo. tecnologias são outras, né? Exatamente, né? Então, a engenharia, ela me ajudou, sim, com certeza, nessa parte mais exata, o raciocínio. Eu adoro o raciocínio lógico, eu adoro ficar pensando, construindo uma lógica de tudo que eu vou conversar, eu monto um storytelling, eu monto, né, a lógica para poder explicar, porque eu acho que é uma maneira de eu me organizar, inclusive, né? E eu acho que isso também, de certa forma, contribuiu também na minha carreira até aqui, pelo menos é como eu enxergo. Não, com certeza. E agora você, nesse papel, né, de gestão de e-commerce internacional, você realmente teve essa experiência, né, nos dois mundos, né, de olhar para a gestão comercial aqui no Brasil e depois de e-commerces nos Estados Unidos. O que você sente de principais diferenças de comportamento e até estratégias, né, para fazer essa diferenciação de gestão? E hoje, agora aqui no Brasil, você também acompanha de perto o que acontece, né, nos outros e-commerces, né? Exato. Eu fiquei pensando um pouco, eu penso bastante, na verdade, sobre essas diferenças, né? E algumas coisas me vêm à mente, né? Acho que uma delas, e aí, até pelo fato de a minha última, né, o último momento que eu me aproximei de verdade de uma operação brasileira foi em 2019. De lá para cá, por mais que eu esteja perto, relativamente perto da operação brasileira, estou muito imerso na Você operação não está no dia a internacional. dia das operações daqui. Então, talvez eu fale alguma coisa aqui que alguém ali vai falar, não, peraí, não é bem assim. Então, espero que não dê nenhuma vacilada aqui. Mas eu acho que aí a gente tem que falar, né? Eu trabalho no segmento de calçados femininos desde 2012, né? Então, é o universo que eu conheço, né? Então, não é que eu sei vender geladeira, eu sei vender sapato feminino, né? É isso que eu acho que eu posso falar que eu sei fazer. Nesse universo, o que eu enxergo de comportamento diferente é que nos Estados Unidos eu vejo que a questão das estações, até pela temperatura e tudo mais, são muito bem mais marcadas do que no Brasil. E eu sinto que o comportamento de compra, a antecedência de compra, ela é até maior do que no Brasil. Pode ser que eu esteja enganado, mas é assim a minha leitura até aqui. Vou dar um exemplo, tá? A gente lança a coleção de Spring no mês de fevereiro. No mês de fevereiro, lá em Nova York, é frio pra caramba. É gelado. E a gente lança uma coleção, assim, muitos meses antes de começar a flertar com calor. O calor vai começar a vir ali para maio, final de maio, início de junho. E a cliente, ela compra muito sapato que ela vai usar daqui a 4 meses. No Brasil, a gente já acha antecipado, né? Exato. E eu acho isso muito antecipado. Porque lá no inverno não tem como ela usar Muito nem difícil. ferrando, É né? muito difícil. Então, existe esse comportamento que eu acho que é uma das diferenças em relação ao consumo. Outro bem grande, que vocês sabem muito bem, né? Porque, inclusive, vocês me ajudaram num projeto aí com devoluções com a Y2V, que é as devoluções, returns, né? O mercado americano ele é muito maduro, né, em e-commerce, e isso faz com que as clientes se sintam mais à vontade, mais confiantes para comprar e devolver sem ficar muito preocupada. E isso faz com que a taxa de devolução seja muito superior à taxa de devolução no Brasil. Eu fiquei super assustado lá em 2020, quando eu cheguei na operação, estava acostumado com uma taxa de 8%, 9%, 10% no Brasil, chega lá e-commerces com mais de 20% de taxa de devolução. Uma das marcas operando acima de 30% de devolução. E aí você fala assim, mas espera aí, tem alguma coisa errada, né? Realmente tem muitas oportunidades, a gente quer melhorar os números, vocês sabem muito bem disso, né? Não é que está tudo certo, mas é que é normal. Tem um uma taxa de devolução, né, ali de 20%, 25% é tido como normal no mercado americano, porque a cliente ela faz isso mesmo, ela compra sem estar preocupada, porque apesar de no Brasil termos a lei do arrependimento, dos 7 dias e tal, as marcas e os e-commerces de lá têm como uma política comercial deixar
um prazo bem longo para as devoluções. A Nordstrom, por exemplo, que é uma loja de departamento bem grande lá nos Estados Unidos, ela não tem data limite para devolução. Você pode comprar hoje e daqui a 6 meses, se você quiser devolver, você vai poder devolver sem questionamento lá. O que, na cabeça de um líder de e-commerce, é uma grande maluquice. Falou assim, como é que eu lido com isso, né? É ter muita confiança de que a sua venda e o seu resultado estão metrificados para você permitir ali uma devolução que pode acontecer a qualquer instante. A gente ainda não conseguiu chegar nesse nível de maturidade na nossa operação. A gente fala, não, vamos deixar aberto tal, para quando a cliente quiser devolver. Então, acho que o comportamento de devoluções também é um outro que eu acho que é bem diferente do Brasil. Nossa, e realmente, acho que só falar de devoluções dá um episódio, mas a gente pode até trazer este tema mais em pauta, que é falar de resultados, KPIs principais e como que tu calcula o preço do produto, o preço de venda, já considerando tudo isso que acontece por trás, né? Porque esses 30% de devoluções não podem impactar o resultado final. E, ao mesmo tempo, você, apesar de poder utilizar a lógica do custo para poder definir preço, o que mais manda na definição de preço é o mercado. É o consumo, né? Então, você poderia calcular, o preço ideal para nós seria 200, porque aí já cobre todos os custos de devoluções. Mas o cliente está acostumado a pagar 150. Tem que acompanhar Ele não vê valor dos 200, ele vê valor nos 150. Então, não posso chegar naquela precificação. E esse é um desafio. Tudo bem que a gente trabalha com marca, e com marca a gente ganha espaço, porque é um outro bicho, né? Diferente de quem trabalha com commodities, né? Mas eu enxergo como um grande desafio, sim. Eu ia até puxar esse gancho de marca, porque no Brasil a gente está falando de marcas muito fortes, né? Acho que não tem quem não conheça. A Operação Schutz, Arezzo, Alexandre Birman um pouco mais segmentado, mas acho que também já com muito conhecimento no Brasil. Mas nos Estados Unidos são marcas, pode-se dizer que novas ainda, né? Estão lá há alguns anos, mas acho que não de forma tão intensa quanto acontece no Brasil. Mas estão hoje também presentes, pelo menos Schutz muito presente, Alexandre Birman muito presente, também no wholesale, também com lojas físicas e vendas em outros lugares, né? Acho que vale explicar um pouquinho o que é wholesale, mas o quanto este fator da marca estar presente em venda em outros lugares influencia também o e-commerce, né? Aqui no Brasil, a gente tem até algumas estatísticas do quanto as lojas físicas impulsionam, como isso funciona lá e o quanto tu sente que agrega ou, enfim, é um complicador na história. Vocês estão preparadas para uma resposta de uns 40 minutos? É uma longa história. É porque tem os dois lados da história, né? Tem um lado bem positivo, porque ao colocar o produto num wholesale, e aí explicando o que é um wholesale, né? O wholesale é uma loja de departamento, só que é um pouco diferente das lojas de departamento como a gente está acostumado aqui, né? Então, pega uma Nordstrom, pega uma Saks Fifth Avenue, pega uma Bloomingdale's, uma Bergdorf Goodman. São lojas que têm uma presença muito forte no físico e no online, né? E elas compram muitos estoques mesmo de outras marcas. Elas são multimarcas reais, né? Elas têm até lá a sua própria marca, mas elas são muito mais fortes em multimarcas, né? Então, o wholesale hoje, na nossa operação, ele tem uma representatividade bem grande, né? E ele é um canal que, do meu ponto de vista, ele dá uma ajuda para o e-commerce, para o DTC, né? Porque ele espalha o seu produto para cliente que nunca tinha ouvido falar. Então, acaba sendo uma grande vitrine, né? Não entraria numa loja, talvez, nem sabe que exato. tenha loja às vezes. Depois de comprar, acaba descobrindo porque gosta do produto. Exato. E aí, a vantagem é essa pulverização. Tem uma desvantagem aí que você não consegue construir muita marca dentro de um wholesale, porque você não consegue falar muito da sua marca, você não consegue anunciar, você não consegue fazer muitas coisas ali, né? Mas, ao mesmo tempo, você consegue pulverizar. Qual que é o downside aí, qual que é a dor que eu vivo, né, como e-commerce hoje? E eu estou vivendo isso assim, ontem às 8 horas da noite estava tendo uma reunião sobre isso, só para você entender que é dor real, não é fake news não, né? O wholesale, por ser muito grande, ele tem muito poder, né, naquilo que ele faz. Então, vou dar um exemplo aqui, né? A gente, no ano passado, conseguiu colocar a marca Arezzo na Macy's, né? A marca Arezzo, que vocês, inclusive, me ajudaram a colocar o e-commerce de pé, lá em 2021. 21 né? ou 22. Acho que foi 21 ou 22, foi 22, acho que foi 22, tem razão. Nem eu lembro, mas que feio, né? Mas tá bom. Então, no ano passado, a gente colocou a marca Arezzo no wholesale, na Macy's, tá?
E aí, celebrando, alegria, e tem que celebrar mesmo. É excelente, assim, é uma conquista incrível. A Macy's é enorme, ela tem uma presença física gigantesca nos Estados Unidos, centenas de lojas, e-commerce monstruoso, enfim. Só que eles fazem o que eles querem com os nossos produtos, independente da coleção, independente das políticas comerciais acordadas. E é muito difícil combater, né? Então, a gente lançou o Fall, agora em setembro, né? E os nossos produtos estão com 30% de desconto já. Enquanto no e-commerce, tu está vendendo eles a preço cheio. A preço Acabou cheio. de lançar. E aí, a gente faz e tenta conversar com eles e pede para o time de wholesale falar lá, mas assim, não tem força para chegar e fazer com que eles tirem a ação do ar ou tirem os nossos produtos da ação, né? Então, isso é muito difícil, combater isso. E aí, quando o e-commerce da Arezzo, que ele ainda é muito pequeno, né, na operação, ele não tem força para brigar ainda contra uma Macy's, né? Então, a gente estava justamente debatendo quais são as nossas contramedidas para tentar eliminar esse tipo de problema. Mas, aí falando dos outros canais, né? O wholesale tem um pouco disso, obviamente, né? Como eu disse, tem os dois lados da história, não é só ruim, tem todo o lado positivo, como eu disse antes. E o retail, né? As lojas próprias, a gente tem para as marcas Schutz e Alexandre Birman, né? A gente acabou de inaugurar uma loja da Alexandre Birman no Sorro, nos fundos da loja da Schutz, né? A gente tinha um espaço ali, conseguiu aproveitar aquele espaço e inaugurou faz uma semana. Ai, que legal. Né? Foi bem legal. E a marca Arezzo ainda não tem uma loja, né? E fazer operação de retail nos Estados Unidos não é a minha praia, eu sou e-commerce, não sou retail. É muito difícil, gente. Eu acompanho de perto, mas eu vejo que é muito difícil, é bem desafiador, por conta principalmente do custo de aluguel. Assim, os níveis de aluguéis que a gente discute lá, assim, são monstruosos. Você precisa fazer uma receita assim tão fenomenal para conseguir gerar o break-even ali, conseguir, no mínimo, gerar o break-even, que realmente, assim, é um desafio enorme. E os contratos são, assim, uma vida de contrato, né? Inquebráveis. Você não faz um contrato de 1 ano, você faz um contrato de 8 anos, né? Então, e você não quebra o contrato. É exatamente isso que você falou. Isso, para mim, também foi uma mudança grande. Quando eu cheguei em 2020, aprendi que contratos nos Estados Unidos não são quebrados. Não existe cláusula de saída, de rescisão. Aí você pergunta para eles, né, termination clauses, eles... O que você está falando, né? Você tem que cumprir o contrato até o final, né? Inclusive, a gente chegou a se lascar com um contrato com uma empresa de tecnologia por conta disso, porque a gente perdeu o prazo de notificação, ele teve que arcar com mais 1 ano de contrato, porque não teve negociação. Nossa, não é só para aluguel, tem que ficar muito atento. Exato. Esse foi um learning aí também que a gente teve. Mas, assim, a loja física, né, ela também contribui bastante, no meu ponto de vista, com a experiência, né? A cliente ter o contato físico, entender o que é o produto, que também acho que é um pouco do que é no Brasil. Não é tão diferente nesse aspecto em relação ao Brasil, né? Tem as flagships no Brasil que mostram a experiência com a cliente. Lá a gente também enxerga assim. E essa é uma discussão que a gente acaba tendo de qual é a prioridade de cada um dos canais, né? Para que lado que cada um vai atuar. E como tá o Omni nisso tudo, assim, no Brasil, o Schutz é um super case, eu acho, já que a gente pode trazer, né? E como fica isso lá, assim, é tão demandado quanto aqui? As clientes querem a entrega nesse formato? Querem ir na loja? Sim, mas como a gente tem um número pequeno de lojas, a relevância ela é pequena também. Então, para Schutz temos 2 lojas, para Alexandre Birman mais 2 lojas. E aí a gente vê uma participação da receita indo, por exemplo, para a Pick-up in Store, né? Ela é pequena, né? Então, e aí fofoquinha rápida aqui, espero que isso não dê nenhum problema, mas a gente tem, recentemente a gente descobriu um problema de a loja, conflitos de canais que vocês nunca devem ter visto, né? Imagina, isso não acontece aqui no Brasil. Não, né? Então, a loja tá com pedido a loja recebeu um pedido online ali, né, de uma cliente que comprou online com a gente, e ela vai lá e cancela a ordem, né, cancela o pedido e refaz o pedido dentro da loja física, para poder aquela venda ir para ela. Porque aí tem uma mudança também de contexto em relação ao Brasil, né? No Brasil tinha a história de para quem vai a receita, né? De quem que é o dono da receita? A gente, nos Estados Unidos, trabalha a receita onde é captado. Não existe o conceito do faturado. O que é o faturado? Não existe essa história do faturado. É onde foi captado, aquilo ali é o dono da receita, né? Então, se eu vendi online e a cliente for buscar na loja, a receita segue sendo do e-commerce. Mas, se a loja vai lá e cancela, e aí qual que é o argumento de cancelamento que a loja usa às vezes, né? A cliente quis trocar o produto, né? Então, eu tive que cancelar o pedido e fazer um novo. Só que aí você olha e comprou exatamente o mesmo produto e a mesma numeração. Coincidência, né? Então, aí realmente é muito estranho. Então, tem esse tipo de conflitinho, mas aí
eu lembro da Jess, quando a gente estava falando do projeto Omni de Arezzo, se eu não me engano, da marca Arezzo, lá em 2015, dessa história da necessidade desse aculturamento, né, de você muito mais uma conversar com as lojas, e entender que faz todo mundo parte do mesmo objetivo, remando para o mesmo lado. E eu vejo que isso ainda é um desafio. Então, do ponto de vista sistêmico, jurídico, legal, é muito mais fácil do que no Brasil. Nem se compara, não tem que falar de triangulação fiscal, não existe isso, não existe essa dor. Sistemicamente é bem fácil de resolver. Isso já é uma outra vida, né, para implementar o Omni. Mas ainda tem essa questão de garantir que as pessoas estejam olhando para o mesmo lado ali e todo mundo trabalhar em prol do mesmo objetivo. No fim do dia são pessoas, né? Então os desafios são um pouco parecidos, assim. E falando sobre esse desafio de internacionalização, acho que quando as pessoas ouvem, né? Vou abrir um e-commerce nos Estados Unidos. Acho que a gente pode falar talvez mais específico até da marca Schutz, né? Porque já é mais madura, já está mais tempo lá e já tem uma robustez muito grande do e-commerce. Mas tem um fator que é super importante, que é a presença da marca local, de forma local. E aí temos aí o pilar de conteúdo, né? Aliás, nosso último episódio, alguns episódios para trás, a gente falou sobre conteúdo aí com a Manu Bordache, e é um pilar essencial, ainda mais quando a gente fala de moda, né? Que é geração de desejo. E aqui no Brasil ainda é muito comum, né? Tem o e-commerce, existe a marca institucional que faz todo o trabalho de conteúdo e ainda assim tem esse casamento, né? O que o marketing está produzindo, a gente sempre tenta ficar cada vez mais próximo para produzir conteúdos digitais. A gente tem uma necessidade grande de pauta no e-commerce, né? E-mail, anúncios, ads, enfim. Conta um pouquinho para a gente como que é esse desafio. Você estava comentando sobre essa inversão de estações também, né? Porque tem a questão dos lançamentos da coleção, tem a questão de materiais que são produzidos, como que você driblou, talvez tenha que realmente produzir conteúdos locais adicionais, algo nesse sentido, porque a gente sabe que faz muita diferença, né, para o resultado de um e-commerce. É engraçado que, mesmo estando há muitos anos na Arezzo, eu vejo que nas 3 marcas a gente tem cenários diferentes, né? Então, eu vou pegar Schutz e Alexandre Birman para começar aqui. Schutz opera de maneira mais independente nos Estados Unidos, não no sentido de ter uma marca diferente lá, mas, por exemplo, ter o seu Instagram próprio. A marca Alexandre Birman tem um Instagram compartilhado com o Brasil. Qual que é o certo? Qual que é o bom? Aí eu vou falar a minha opinião. Eu acho melhor o formato que a gente tem com Schutz. Porque com a história de coleções, e aí a história de coleções invertidas, por estarmos em hemisférios, né, diferentes, é um problema, porque está lá o Brasil comunicando botas, de repente, num produto no momento de verão, no outro lugar. Então, é um desafio para o time de social ali, que está toda hora publicando conteúdo, decidir o que a gente vai postar, né? Eu lembro em algum momento que eu estava numa das minhas muitas conversas e discussões com o time de marketing, mostrando o feed, falando assim, gente, olha aqui, pelo amor de Deus, a gente está no fall, e eu rolando o feed, falando assim, olha, eu já estou aqui, já estou na 23ª linha, não acho uma bota. Assim, olha, pelo amor de Deus, assim, já faz 3 semanas que a gente lançou o fall, cadê bota, né? Então, tem esse desafio, né? É um desafio que ele segue existindo, ele vem sendo melhorado em algumas das marcas, e aí a gente tem mudanças em cada uma das marcas ao longo do tempo, mas a produção de conteúdo, eu tenho uma crença, e eu acho que a gente viveu no passado com alguns exemplos disso, de que funciona melhor, essa produção do conteúdo ser realmente regionalizada, né? Ela ser pensada para a região onde vai ser vendida, né? Então, conteúdo ali dos Estados Unidos, colocar Schutz, né, com conteúdo do Brasil, eu acho difícil. A gente já testou isso em alguns momentos e não deu muito certo, né? Então, não que o time Brasil não possa produzir, o time Brasil tem total condição. E, aliás, essa é uma crença que eu queria desmistificar aqui também, né? Eu que morei 2 anos lá, a gente tem uma percepção muitas vezes de que, nossa, o americano ele é incrível, ele é 1000 vezes mais qualificado do que o brasileiro. Legal, turma, mas brasileiro é bom pra caramba, bom demais, tá? né? Trabalha bem, corre atrás, supre gaps de diversas maneiras. A gente está acostumado com o desafio. E eu vejo, né, por ter atuado com os times também lá de Nova York, vendo essa diferença, né? Então, a produção de conteúdo, por exemplo, eu acho que ela pode ser, sim,
liderada pelo time brasileiro e tudo mais, mas ela tem que ser pensada local, ela tem que ser pensada para um público local, porque às vezes a gente fala assim, nossa, vamos colocar uma celebridade brasileira na campanha de fall. Aí coloca isso para Estados Unidos, a americana não se conecta, conhece. não conhece, e aí fica completamente assim, perdido aquilo ali. Aquilo ali não Foi tem um grande valor. investimento, mas no fim... Gastou muito dinheiro e não teve valor na prática para a consumidora. Então, eu entendo que esse conteúdo ele tem que ser produzido assim, e cada uma das marcas vem tentando acertar mais nisso, né? Então, tanto que a gente está meio que caminhando para olhar de forma mais global as marcas, para quando for criar campanhas, porque a gente quer ser global, ter essa regionalização, né? Pega a parte global, divide em dois ali, vamos dizer, mercado brasileiro, mercado dos Estados Unidos, e aí produz conteúdos com algumas características um pouco diferentes para cada um dos países. E claro, né, todo o ID da campanha, o mood que foi pensado para os produtos, isso segue valendo, né? Exato. É mais uma adaptação e desdobramento ali para ficar mais adequado, né? Exato. A gente teve, né? A gente passou por um processo aí com a marca Schutz, recente, né? De revisitar um branding aí. Acho que vocês acompanharam um pouco desse processo também, né? E ali ficou muito claro de como que a gente estava trabalhando, né? De maneira que tinha um potencial enorme de melhorar. Vamos colocar assim, para ser, né, tranquilo. Vamos colocar de maneira mais suave aqui. Porque realmente a maneira como estava sendo expressa para a cliente americana versus a brasileira estavam muito distintas e não parecia até a mesma marca em determinados momentos. Apesar de ter produtos muito semelhantes, ali, overlap de catálogo e tal, mas a comunicação realmente não estava. E aí, quando vem um eixo, né, que define, fala, ó, é assim que a gente quer conversar com a nossa cliente, esse eixo, esse guide, esse book, esse brand book, ele tem que ser a mãe, né, a bíblia ali para como a gente vai conversar. E agora, de fato, a gente consegue usar isso de maneira mais inteligente. Reduz muito o risco, né? E facilita o dia a dia também de quem está Muito. criando conteúdo, né? Tu estava falando sobre times brasileiros e acho que essa pode ser uma curiosidade para quem está ouvindo, né? Hoje tu é diretor dessas operações e mora aqui, né? E acho que se tu puder contar um pouquinho como é, se o time está aqui, se o time está lá. E uma outra pergunta que eu queria te fazer, junto com essa, é a própria questão de sistemas, né? A gente estava falando, putz, sistema nos Estados Unidos é mais simples, toda essa questão de configurações, legal. Vocês usam hoje uma plataforma que é SaaS, que é simples, mas uma coisa que eu acho que é super importante de salientar é que existe um time por trás, né? Porque muitas pessoas têm este ímpeto de vou abrir um e-commerce, vou pegar ali uma plataforma de prateleira e vou começar a vender, inclusive internacional, cross-border, vai dar tudo certo. Mas existe um time por trás, dando manutenção, fazendo melhorias, buscando aplicativos. Customizando, né? Como que é hoje essa estruturação de vocês, pensando em time estar no Brasil? E se existe um time de tecnologia, né? Como que vocês estão fazendo essa parte de sustentação e melhoria? Legal. Time, a gente está com um time 100% brasileiro no e-commerce, né? Com atuação no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Então, tem uma parte do time... a maior parte do time está aqui no Rio Grande do Sul, uma parte está em São Paulo. Lá atrás, bem no comecinho, quando eu assumi a operação, tinha, né, americanos no time, né? A pessoa ficou com a gente 1 ano e pouquinho, e depois ela acabou saindo. Mas o time é todo brasileiro. O time de marketing, por exemplo, já não, né? Já tem pessoas locais lá, americanos, trabalhando e tal. E é realmente uma parte também da minha crença, porque nessa parte de regionalização do conteúdo e tal, acho difícil um brasileiro conseguir, daqui do Brasil, ter um olhar pleno da cliente da americana lá. Então, sim, do que está acontecendo também. Como é que tu entra numa trend que tu não consegue acompanhar, né? Exatamente. Quando tu diz marketing, é o marketing da marca. Da marca. E você tem um marketing ainda de performance do performance e-commerce aqui, que é no Brasil que mesmo. é no Brasil. Porque também é um desafio a questão de custos mesmo, né? A gente tem um custo de uma folha de pagamento lá versus aqui no Brasil. Gente, dá uma diferença enorme aí já, enorme. né? E isso me dá um pouco de fôlego para eu poder investir onde eu preciso fazer coisas que no Brasil não se precisa fazer tanto. O que eu quero dizer? O marketing no Brasil, o investimento de performance no Brasil, nas operações que a gente tem aqui na Arizenco no Brasil, o volume de investimento ele é muito, o percentual de investimento ele é muito menor do que eu preciso investir lá, porque eu estou lidando com um terreno muito mais competitivo e eu preciso gastar mais dinheiro. Eu não gostaria, até um pouco mais de awareness com a marca, exato. né? Mas o time, então, só respondendo a primeira parte da pergunta, ele é essencialmente brasileiro.
E aí, dentro dessa mesa, dá para misturar as respostas, né? Porque uma parte desse time é o time de tecnologia. Porque, apesar da gente utilizar Shopify, né, como plataforma aí de e-commerce, a gente gosta bastante, tá, de Shopify. Ela é muito simplificada, ela nos custa muito barato, no meu ponto de vista. A gente tem um time, uma squad de desenvolvimento no Shopify. Né? A gente foi, desde 2020 para cá, a gente foi evoluindo, a gente já teve agências dando suporte nesse desenvolvimento, né? Até o momento que a gente falou, não, a gente quer contratar um grupo de devs ali para poder, PO, dev, tester, para poder conseguir realmente dar mais vazão ao desenvolvimento. Velocidade, né? Exato. Nossa, tudo. E aí, uma diferença, para quem não conhece, é assim, né? O Shopify, ele é muito... Aqui no Brasil, acho que ele está ganhando mais espaço. Acho que ainda a Vtex ainda parece a principal aqui no Brasil, o e-commerce, né? Eu não acompanho muito, mas acho que ainda são as plataformas mais relevantes aqui. Mas o Shopify ele tem uma característica que eu gosto muito, que é todo o ecossistema de aplicativos. Sim. Então, muitas das soluções que as empresas brasileiras têm que desenvolver internamente, a gente encontra no aplicativo que vai custar $50 por mês. Né? Imagina quanto custaria você desenvolver isso do zero. Qual que é o downside disso? É que, às vezes, ele não vai te permitir fazer exatamente o que você quer fazer. Com a cara que você quer fazer, né, com tudo. Tem limitações. Vai ter as limitações. Né? E aí, algumas vezes, a gente resolve essas limitações fazendo, sim, algum desenvolvimento. Né? Então, teve várias soluções ali que a gente precisou entrar no código, conversar com o parceiro. Então, por exemplo, o programa de loyalty que a gente desenvolveu no ano passado, a gente está muito conectado lá com os indianos e discutindo com eles como que eles gostariam. Foi engraçado, que a gente evoluiu o produto deles. Eu ia dizer, eles devem estar adorando. Porque... Exato. Não, e assim, muito barato. A gente estava pagando, acho que, sei lá, $800, $900 por mês para os caras. E assim, eles fazendo o que a gente queria. E eu fico imaginando, cara, isso ia custar talvez centenas de milhares de reais se a gente fosse fazer um desenvolvimento próprio aqui. Tem suas limitações? Tem. Mas aí, o que eu acho legal disso, é uma vantagem, eu agradeço a Deus por isso, é a gente poder fazer muito MVP. Cara, eu não preciso gastar $500 mil para testar uma funcionalidade. Sim. Eu pego uma solução dessa que vai me custar $700, $800, $900 por mês, rodo 1 mês, 2 meses ali, se não der SaaS, certo. eu contrato ela e descontrato na hora que eu precisar, não preciso fazer... Aí, nesse caso, eu não preciso fazer caso, o contrato é tranquilo. Exato. Aí faço uns contratos menores ali, né, um subscription, e aí eu testo, valido, né? A gente, por exemplo, essa plataforma de loyalty, a gente contratou, ficou 1 ano e pouco com os caras, a gente descobriu uma outra plataforma que é mais robusta, que oferece um serviço também que é mais interessante para a gente está migrando agora. Então, tem essa particularidade, né? E eu, particularmente, acho muito bom trabalhar nesse formato, né? A gente tem um time de desenvolvimento que permite a gente fazer coisas dentro do Shopify, mas, assim, a gente não tem que... E é muito engraçado, não tem que quebrar a cabeça com coisas que eu vejo que o Brasil quebra muito a cabeça, não por incompetência, nada, mas é porque realmente a arquitetura é diferente. Eu participo de alguns grupos de e-commerce ainda no Brasil, no WhatsApp, né? E eu tô, mesmo assim, ouvinte, né? Fico ali vendo, tal, algumas coisas. Gente, o que aconteceu? Caiu o sistema de pagamento, caiu o gateway, caiu não sei lá o quê. Eu falo assim, gente, eu nem sei o que é mais isso. Caiu o gateway, nem lembro o que é cair o gateway, né? É um cenário que eu não vivo dentro do Shopify nos Estados Unidos. No Brasil, eu não sei se está tão maduro quanto lá. Mas é muito louco ver essa diferença que tem no Brasil. Sim, tu contrata o ecossistema, né? Praticamente, não apenas a plataforma. E isso que tu trouxe, acho que é muito growth, né? Nossa, é ter essa muito. cabeça que, assim, eu não vou dedicar muita energia para resolver um problema, gastar muito dinheiro. Deixa eu fazer um teste, pilotar, realmente deu certo. Vamos subir como dá e começar a ganhar dinheiro, e aí a gente vai fazendo melhorias ao longo do caminho. Não, e até é uma dor que eu acho que o fato, às vezes, das pessoas investirem tanto dinheiro em uma ferramenta que eles acreditavam tanto, aí não deu certo, a cliente não quis. Mas aí não fica dá pra insistindo, desistir. porque já investiu, vai fazer o quê? Vai fazer e o aí quê fica com o aquela produto? esquizofrenia, né, de querer fazer alguma coisa dar certo. Exatamente. Só porque já foi, né, o dinheiro. Exatamente, é um desafio, concordo. Ai, e falando de outro desafio, né, você já comentou ali um pouquinho sobre esse desafio do comportamento de trocas, que eu acho que esse é um dos mais evidentes, né? Mas, sei lá, a gente pode falar também sobre frete, talvez, né? Um público bem, entre aspas, mal acostumado com a questão de frete. A gente fala aquele efeito meio Amazon Prime, né? Uma vez que você se acostumou com uma troca descomplicada, é uma ferramenta não sei o quê, é sei lá, um atendimento super instantâneo, não sei, né? Mas entrega o produto em qualquer lugar, né? Para devolver, que é uma característica muito dos Estados Unidos sem revisar também. nada. Enfim,
como que é esse desafio de lidar com esse público? Porque você tem que oferecer um pouco dessa experiência, mas a gente sabe, do outro lado, né, do desafio de DRE mesmo, né? De positivar uma operação, inclusive a questão de devolução. Como você falou, se eu tenho 10% a mais de devolução, gente, já é um ponto ofensor gigante, né, no resultado. Então, fala um pouquinho desse desafio, né, de equilibrar esses dois pratinhos, assim. Perfeito. Esse é um tema que ele me dá cirico-ticos. Porque eu vim da logística. Eu contei minha história aqui para vocês, né? Vocês sabem da minha história. Então, eu tive que contratar transportadoras no Brasil, eu tive que ir atrás de buscar melhor performance, melhor prazo, melhor preço, tudo. E aí, quando eu chego lá, na operação Estados Unidos, o que eu encontro? Eu encontro um frete super caro, super alto, com uma participação super alta no DRE, né? E eu não fico conformado com isso. Eu não quero, não acho, não é possível que não tenham outras transportadoras. Então, esse é um embate comum que acontece e a gente está buscando soluções aí para diminuir a participação do frete dentro do nosso DRE. Porque, na prática, a gente consegue fazer... a FedEx, ela é a principal player lá nos Estados Unidos, né? E a gente tem, por exemplo, com as returns que você estava perguntando, né? A participação das returns, ela é alta no nosso DRE também, e aí a gente fica tentando achar formas de resolver. Então, uma coisa que aconteceu não recentemente, mas uma solução que a gente encontrou, né? Existe um parceiro chamado Happy Returns. E esse parceiro, e aí tem muito a ver com o que a Vanessa disse, ele faz uma coisa que eu não sei se tem alguém que faz alguma coisa parecida aqui no Brasil, mas que eles criaram uma solução em que você pode devolver o produto onde você quiser. Eles têm lá milhares de pontos de coleta, você leva o produto do jeito que você quiser, sem embalagem, sem nada, e aí eles fazem a consolidação, o packing daquilo ali, o packaging daquilo ali. Checagem, né, do produto a checagem, inicial. E aí eles levam o batch, né, eles agregam, né, eles consolidam a carga ali naqueles pontos de coleta e levam depois para o nosso centro de distribuição, né, para algum que a gente definir. E sai mais barato. E é engraçado, porque a gente chegou a conhecer isso há um ano e meio atrás, 2 anos talvez, e assim, reduziu um pouco o nosso custo das devoluções, ali, do frete da devolução, né, por uma solução que um parceiro resolveu. E para o cliente, uma comodidade incrível. Enorme, enorme. Que então, tem meio parecido aqui no Brasil. Acho que o Mercado Livre fez vários pontos, né? Mas é uma operação deles. Mas aí tá aí uma oportunidade de business, gente. Quem tá querendo fazer uma startup, porque é uma dificuldade, né? Mas aí tem esse serviço adicional, eu acho, sobre já fazer uma pré-checagem, né? Do item, para garantir que não tem um tijolo sendo devolvido, por exemplo. Exatamente, Então, esse é um ponto que eu ainda enxergo como uma oportunidade gigantesca de evolução lá, né? Esse faz parte de uma pauta minha relativamente frequente com os times lá, né? Por exemplo, a marca Arezzo, a gente opera com produtos que são vendidos na média uns $70, né? Eu não posso ter um frete que me custa quase $15. Eu não posso ter. Super pesado. Não dá. Na marca Alexandre Birman, que meu preço médio é $600, comporta. Mas aí, assim, para a FedEx, tanto faz se é uma caixa de Arezzo ou uma caixa de Alexandre Birman. É uma caixa do mesmo tamanho. O peso é igual. É tipo o Brasil, né? E a minha provocação com o time de logística, ela é assim. Eu abro aqui vários sites aqui agora e vou encontrar sapatos de $50 e $40. Será que essa turma está pagando $14 de frete? Eu duvido. A gente vai ter que descobrir o que esses caras estão fazendo. Então, é o que eu provoco o time a fazer, porque não é possível que não existam soluções. E aí parte do nosso dia a dia. Aí. Sim. E acho que tu trouxe a questão dos outros e-commerces, como estão resolvendo o frete. Mas, de forma geral, os Estados Unidos é visto muito como um polo, tanto de tecnologia, de inovação, de mercado de e-commerce também, né? Muita coisa vem de lá, as grandes feiras de varejo acontecem lá. O que tu tem visto de inovação, de coisas que estão por vir em termos de e-commerce, que talvez estão acontecendo lá já, ou estão chegando e podem, inclusive, vir para o Brasil? Uma coisa que eu comecei a perceber é que esse timing do que a gente vê lá fora, né, na Operação Estados Unidos, e que está vindo aqui, está cada vez mais encurtando. Né? Então, não demora mais tantos anos para uma coisa que aparece lá chegar até aqui. Né? As coisas começam a ser importadas mais rápido. A conversa de AI é muito quente, ela está muito quente no mercado e assim,
soluções com AI, né? Tudo, resolva o seu frete com AI, resolva o seu problema de returns com AI. Então, assim, tenho certeza que vai surgir soluções boas no meio do caminho e eu acho que no Brasil vai chegar também alguma coisa interessante. Vão chegar coisas interessantes aí, né? Eu vejo que, do ponto de vista de tecnologia, existem avanços lá que demoram para chegar aqui por todas as barreiras que a gente tem aqui no Brasil na parte legal e de fiscal e tudo mais. Então, eu acho que a gente perde um pouco no Brasil por não ter essas facilidades, né? Então, um sistema que triangula lá melhor a parte de CDs e lojas e tal, eu vejo que se desenvolvem muitas soluções diferentes o tempo todo lá para resolver pequenos problemas e que aqui não tem aplicabilidade, porque como é que faz com a nota fiscal? E que CFOP que a gente vai utilizar? Aí, Socorro! assim, aí não é uma preocupação do gringo que está desenvolvendo isso. Sim. Então, eu acho que tem essas limitações quando o negócio ele é tropicalizado aqui, né? Mas eu vejo essa evolução tecnológica, ela tem ganhado um pouco mais de espaço, eu vejo que tem coisas acontecendo aí para poder melhorar. E até acho que do ponto de vista tributário, eu vejo que as discussões de e-commerce no mundo tributário elas estão mais quentes do que já tiveram nos últimos 5 anos, assim, né? Acho que entende-se que precisa simplificar um pouco do jeito que se faz e-commerce no Brasil para conseguir liberar. Precisa evoluir um pouquinho, precisa, né? Precisa muito. E olha que eu nem acompanho tão de perto, assim, né? Como eu disse para vocês, mas vocês podem até me dizer melhor. Mas eu acho que ainda é barreira para muita gente. Tipo, né? trocas entre franquias, lojas. É a mesma coisa que já anos atrás, a mesma dor segue, né? A gente não tem uma regra para poder regulamentar e fazer de uma maneira correta, né? Entre CNPJs, por exemplo. Exato. A gente, no mês de março, eu fui para o Shop Talk, que ele é um evento que acontece lá em Las Vegas. E ele é um evento que ele é focado em e-commerce. Acho que é o maior evento de e-commerce do mundo, né? E é uma oportunidade de conhecer outros players e falar com muita gente de mercado. E foi muito bom. Foi a primeira vez que eu fui esse ano, né? Então, várias coisas, assim, até vou contar, se vocês me permitirem, vou contar aqui rapidamente Claro, como que é o evento. queremos! Tá. É um evento num formato, eu não conhecia, talvez, não sei se é alienação minha, mas eu não conheço nenhum outro formato parecido, tá? Aí vocês me falam, não, Cleiton, você está viajando, existem outras coisas assim. Mas, basicamente, é o seguinte, você, como retailer, como varejista, você disponibiliza a sua agenda para o evento, para alguns slots de 15 minutos, porque milhares de vendors, de fornecedores vão querer conversar com você. Então, em troca disso, você ganha um ingresso. Olha você só. não paga o ingresso ali. Gente, Inclusive, ganha um reembolso de até $750 os custos de viagem. Tá? Foi a maneira como eu fui para lá. Olha aí, gente, que bela dica, hein? Né? Mas tem que ser comércio Tem que dos ser Estados retailer. Unidos. Tem que ser retailer. Ah. Não sei, então, não sei. Não custa tentar. Tenta, né? Vai que, né? Exato. E aí, você chega lá, eu até tenho foto disso, vídeo, porque eu achei fantástico. Você tem lá o slot, das 4h15 da tarde até as 4h30, você vai na mesa 1114 e você vai conversar com a empresa XPTO que quer conversar com você. E aí você imagina, você chega num saguão que tem, assim, 800 não, porque eu falei mesa 1.100. 1.200 mesas pequenininhas com 2 cadeiras, né? E um relógio gigantesco ali no meio, marcando o tempo. E aí toca um alarme, e aí, aí as pessoas... Gente, que loucura! Aí as pessoas ficam 15 minutos ali conversando e contando, É um fazendo pitch, pitch. É um literalmente. pitch. É tipo aqueles encontros, né? Que aí você vai rodando. Speed dating, exato. Então, as pessoas vão lá, apresentam a solução dela ali, você troca cartão, pega e-mail e tudo mais, tal. Próximo, vamos para o próximo aqui, né? Então, eu conheci, acho que umas 20 empresas nesse processo, porque algumas eu conheci através desse processo, outras eu fui atrás e outras me procuraram também. E a solução, por exemplo, de loyalty que a gente está implementando agora, veio de uma dessas conversas. A gente conheceu o pessoal lá, falou, cara, muito legal, tal, foi. E tem uma solução de frete que a gente também achou num desses pitches que fizeram ali conosco. A gente tem uma solução que a gente está querendo implementar, preciso validar ela com a nossa VP, que é uma solução de resale, né, que é de sustentabilidade e tal, também que veio a partir de um desses pitches. Então, eu acho que se expor e se colocar nesse lugar onde você vê milhares de vendors trazendo inovação ali, também habilita você criar coisas novas no seu business. É muita inspiração, né? Por É mais que muita aquilo não seja a solução perfeita. Exato. E eu acho que e a gente tem
vamos dizer que é uma vantagem, que a gente está num mercado que ele não é nada estático, né? Assim, exato. toda hora muda, Martech, né? Quantas coisas a gente vê acontecendo, né? Então, tem muita solução no mercado que eu acho que vale a pena explorar. Então, eu acho que quando você pergunta, o que você está vendo lá? Ali é meio que um berço dessas inovações, né? Então, eu me coloquei num lugar ali onde eu conheci coisas que eu não tinha visto no Brasil ainda e a gente consegue implementar. Então, eu acho que para um brasileiro que tem vontade, que tem a condição, vale muito conhecer, né? Porque ali você consegue descobrir muitas coisas. Por exemplo, a NRF. A NRF, que é um evento que acontece todo mês de janeiro, né? Todo ano, eu acho que já perdeu um pouco dessa característica. Ela vai... 50% do público é brasileiro, mais ou menos. Né? Na Sim, é uma NRF, delegação gigante, delegação né? gigantesca. Eu acho muito legal em termos de imersão e tudo mais, mas eu acho que do ponto de vista de inovação e tecnologia, para e-commerce e tal, eu acho que me pareceu que o Shoptalk está um pouco mais à frente. E aí é onde E você de trazer consegue... mais soluções mesmo que resolvem que dores do dia a agregam. dia, né? Exato. Muito bom. Joia. Vamos, então, para as Ai, perguntas sim. finais. Ai, gente, já chegou no final. Eu tava aqui, Já. ó. Até me deu um delay aqui. Ai, que pena, né? A gente tem que fazer Já foi, mais. já. Que isso, gente. Agora que você está no Brasil, né? A gente vai ter que marcar novas rodadas também. Não podemos? Mas estamos já, então, encaminhando para as nossas perguntas finais, né? E a nossa clássica aqui do podcast, Cleiton, se você fosse escolher alguém no mundo para tomar um café, quem seria essa pessoa? Boa. Eu fiquei pensando sobre essa pergunta, porque eu já tinha assistido a outros episódios de vocês, então eu Já é clássica, já né? sabia que essa pergunta ia aparecer aqui, né? E a minha resposta, ela não sei se vai agradar, porque ela vai muito em outra linha da conversa que a gente estava tendo aqui. Ela vai muito num aspecto mais pessoal, mais humano, tá? A gente gosta. Ela não vai num aspecto tão profissional, carreira, e-commerce, necessariamente, tá? Mas tem conexão. Eu tomaria um café com uma pessoa que não acha que é tão difícil tomar um café, tá? Uma pessoa que eu acho que se você insistir no LinkedIn, talvez você consiga tomar, tá? Que é o Mário Sérgio Cortella. Que é um filósofo que eu sigo, acompanho. Ele fala engraçado, mas ele fala muitas coisas legais. Ele é maravilhoso. Eu estou lendo um livro dele agora, inclusive, né? Que é o Por que Fazemos o que Fazemos? Então, ele vai numa linha muito filosofal, pensando o trabalho. E é muito legal. Ele trata ali de... por qual é a relevância daquilo que eu faço hoje no meu trabalho, por que eu faço o que eu faço no meu trabalho, por que as pessoas hoje estão se sentindo mais insatisfeitas, querem mais realização. E eu nem sabia que o livro era sobre isso, eu estou achando fantástico. Né? E eu gosto de flertar com a filosofia, eu gosto de pensar coisas, assim, eu fico muito autorreflexivo muitas vezes, né? Minha esposa até fala assim, que papo é esse? Né? Mas eu acho que ele é um cara muito inteligente e eu acho que aí fazendo uma pequena reflexão, né? As skills que estão sendo exigidas da gente hoje em dia, elas não estão indo mais para um lado tão só técnico, né? Então, assim, você lidar com o ser humano, lidar com a geração Z, que é uma geração bem diferente da geração Y, geração X, lidar com a cliente, que tem um comportamento diferente, lidar com as suas próprias ansiedades, com seus próprios receios, inseguranças. Assim, acho que a gente às vezes não cuida de si próprio e a gente precisa cuidar da gente mesmo para poder conseguir cuidar da nossa cliente, cuidar do nosso funcionário, do nosso colega de trabalho. Ter criatividade, resolver problemas. Exato. Então, eu estou muito nessa linha, por isso que eu tomaria um café com ele, porque eu queria aprender mais com ele, né? E até indo na linha de aprendizado, né? De que a gente não pode parar de aprender. E com ele eu tenho aprendido algumas coisas e eu acho que seria um café legal. Nossa, perfeito. Ótimo. Gente, adorei a dica, já fiquei curiosa por esse livro também. E são muito boas essas coisas que nos desconectam também do técnico, né? Isso sempre me lembra Murilo Gun lendo Capricho, talvez num nível um pouco menor, né, da distância da Capricho, mas abrir a mente para outras discussões que não são o frete, o ROI, o DRE. Quando a gente parte para uma leitura ou para consumir qualquer tipo de conteúdo completamente fora do dia a dia, né? Acho que é muito, muito rico. Muito válido. E falando em aprendizado, temos uma pergunta. O que tu gostaria de deixar como conselho final ou como conselhos finais para quem ouviu esse episódio ficar com essa informação marcada ali no seu caderno? Olha, essa daí eu não sei, assim, eu fiquei pensando sobre essa pergunta também, né?
E eu acho que tem uma lista de coisas que eu gostaria de deixar. Você podia já escrever um livro, né, Não, Cleitinho? Porque, não. assim, tanta coisa que você já aprendeu nessa Vou tomar um sua café. jornada. Vou tomar um café com Cortella e perguntar para ele sobre escrever um livro, o que ele acha. Fica a dica para quem não conhece essa história, né? Tudo que a gente fica incomodando os clientes de assessoria, falando sobre logística, discutindo SLA, por que tem que controlar o SLA, cabe mais produto no estoque, não cabe, a gente aprendeu com esse homem. Ah, tá bom. Então, olha, podia vir um livro aí, nem que seja de operação. De operações. Então, eu acho que, tentando fazer um resumo, né, do que a gente conversou aqui e pensando em aprendizado, eu me interesso muito por revisitar a minha história e tentar usar isso como um aprendizado, não só para mim, mas para os outros, até como uma maneira de incentivar as pessoas a fazer esses movimentos de mudança de carreira, né? Eu sei que o tema não foi mudança de carreira, aqui a gente está falando sobre e-commerce, mas talvez tenha ouvintes aqui, Sim. né, Com certeza. que querem entrar no e-commerce e que talvez estejam com medo, né? Ou enfim, com alguma dificuldade. Cara, vai, se joga, entra, faz, se entrega, porque eu acho que, né? Eu espero que isso não seja ouvido ou lido como prepotência. Mas quando pensando na minha bio, né, e aí falando de tudo, contando um pouco da história para vocês, eu saí de uma posição de analista lá em 2012, né, de e-commerce, para diretor em 2020, né? Então, assim, graças a Deus eu posso me orgulhar dessa história. Muito. Com certeza Deus me agraciou muito, tive muita oportunidade, mas teve muito suor, muito suor. E esse suor, eu acho que é o que a gente precisa ver mais, né? Eu acho que as pessoas querem se jogar em novas profissões, eu não sei se elas estão dispostas a pagar os preços por isso. E o preço, eu não estou falando de coisas ilegais, imorais, antiéticas, não. É ralar, né? Trabalhar mesmo. Se desafiar, correr risco, se comprometer com aquilo que você fala, com aquilo que é pedido, aquilo que é solicitado, com uma meta, né? E isso conta um pouco da minha história e não só da minha, eu sei que das de vocês também, né? Então, porque eu participei de muitas coisas na história de vocês. Então, eu acho que isso é um aprendizado que eu tenho para mim, né? Que inclusive não significa que não pode haver um novo reset profissional na minha vida, né? Tá preparado para essas mudanças, preparado para adaptação, né? Tem uma fala do Ricardo Amorim, que é economista, que fazia o Manhattan Connection e tal, que eu gosto muito. Ele falou uma coisa assim, não sei se é de autoria dele, mas eu vi dele, né? Que é assim, que a gente tem que estar preparado para ter algumas transições, plural, ao longo da nossa vida. Porque ele falou uma estatística que agora eu não vou falar ela com exatidão, porque eu não lembro, mas é alguma coisa assim, que as profissões que vão existir nos próximos, daqui a 10 anos, 70% das profissões que vão existir daqui a 10 anos, elas ainda não existem hoje. Até sei que virou um meme recente. Vocês viram esse meme? Não. Teve um meme recente de uma entrevista de uma mulher que falou assim, meus filhos estão estudando para profissões que ainda não existem. Foi um podcast. Aí o entrevistador pergunta, que profissões? Ela respondeu, então, elas não existem ainda. Virou memes. Depois vocês procuram aí no TikTok, YouTube, sei lá. Então, mas eu acredito real que assim, a gente tem que estar preparado, a gente tem que criar um skill set grande, inclusive filosófico e tudo mais, para estar preparado porque vai vir. Até na discussão sobre AI... Ai, gente, eu estou alongando a minha resposta. Tá ótimo. Tá perfeita. Até pensando sobre AI, né? Porque muita gente fala, meu Deus, os empregos vão desaparecer porque a inteligência artificial... Pelo contrário. Então, o que a AI não vai conseguir fazer? Perguntas, né? Né? Quem vai fazer perguntas para elas? Exatamente. Então, assim, se desenvolve em tudo o que você puder, porque você vai ser relevante. E eu até lembro, né, que quando eu olho para a minha história, todas as coisas que eu vivi, a formação profissional que eu tive, a falência da empresa do meu pai, tudo isso contribuiu para a minha jornada, né? Então, assim, vou dar um exemplo, né? O quanto eu me preocupava com os resultados que a minha empresa do meu pai tinha, que estava sofrendo ali. Hoje, quando eu olho os resultados da companhia e vejo que, eventualmente, tem algum canal que não está funcionando bem, alguma coisa que não está funcionando bem, cara, eu tenho a mesma dor, né? Eu vou para cima, assim, não posso deixar acontecer. Então, a gente tem que respeitar um pouco a nossa própria história e não pode ignorar a nossa história para poder exercer a nossa profissão. É um pouco de como eu vivo hoje. E aprender com esses momentos todos. Acho que tu trouxe muitas coisas aqui de se expor, né? Estar disposto a conversas. Aprender com os momentos que a gente está vivendo, levar isso para outras situações. E tem até a questão de
expectativa de vida, né? Hoje estamos produtivos por muitos anos, então por que não fazer vários resets também, né? Exatamente. Nós estaremos trabalhando produtivos até por muitos 60, e muitos anos. 70 anos, não É. sei, né? Não, realmente, eu acho que a gente tinha que fazer um podcast só sobre esse tema, né? Porque realmente fazendo uma retrospectiva, olhando para a sua trajetória, a gente fala muito sobre se expor e tal, mas assim, um pequeno puxão de orelha que eu vejo das novas gerações, às vezes eles querem o cargo antes de ser. Cleiton, quantas vezes você falou a palavra interino? Você assumiu um papel que você falou, cara, vou para cima, né? Vou lá, vou encarar, porque você entendeu que aquilo era um aprendizado que talvez te levasse ou não para um próximo passo. Mas primeiro você fez, né? Sempre andou naquela zona do 200% de fazer um pouco a mais, e é fato, o reconhecimento vem depois, né? Você conseguiu trazer muito crescimento por isso, e a gente fala sobre a palavra recomeço, reset muitas vezes, mas primeiro, nunca é tarde para recomeçar, então acho que a carreira do Cleiton fala muito sobre isso, mas eu olho que quase não é um recomeço, sempre foi um passo para frente, porque não é porque você já aprendeu de logística, não é que você jogou tudo fora, porque agora com a sua visão comercial, olha isso, você responde pelo resultado da operação, e toda a base de logística e operações só te torna um profissional ainda mais foda na parte de gestão de e-commerce, porque você consegue fazer a gestão estratégica e, como você falou, pegar ali no pulo e falar, não, isso aqui não está certo, eu sei como funciona, né? Então, realmente, não é um recomeço, é só realmente... Até um adicional, né? Só roubando mais uns minutinhos aqui, desculpa se não der. Se não couber aqui, vocês cortam depois, tá, gente? Imagina. Mas recentemente não, acho que foi ano passado, eu participei de um evento para jovens da periferia, para falar de e-commerce para jovens que estão iniciando carreira agora, né? E eu fiquei, né, matutando do que eu vou falar, né? Eu estava vendo os conteúdos que iam ser usados pelos outros palestrantes, pelos outros professores ali e tal, e ia ser um dia inteiro de evento online. E aí eu entrei nesse tema, eu entrei nessa história de carreira, eu entrei nessa história de o que você precisa se desenvolver para ser um bom profissional, né? E aí eu fechei o dia de a minha palestra foi a última, a palestra anterior a minha era sobre marketplace. E tinha um professor assim, gente, ele estava assim, sério, o professor ele montou 150 slides com muito conteúdo técnico e muita coisa legal. Zero críticas a ele. Foi muita coisa bacana. Você falou assim, nossa, que legal ele explicando como que funciona o marketplace do Carrefour, como é que faz a Casa Bahia. Eu falei assim, caracas, né? Mas aí eu pensei, putz, será que esse aluno, né, esse público entende do que ele está falando, né? Do que ele está falando, né? E aí eu falei um pouco sobre isso, e aí eu não sei se eu fui... vou falar o que eu fiz, não sei se foi bom ou ruim, mas vou falar o que eu fiz. Eu usei um exemplo de um filme, que é o filme lá, Quem Quer Ser um Milionário. Né? Não sei se vocês assistiram, se não assistiram, assistam, é muito bom. Que é a história de um cara que acerta lá as perguntas que é feita num jogo lá, lembrando do que ele viveu. Cada coisa que ele viveu na vida fez ele saber a resposta para cada uma das perguntas que foram feitas ali. E eu acho que é um pouco disso o que eu estou falando aqui sobre a minha trajetória. Que cada coisinha que eu vivi ali, de alguma forma, contribuiu aqui para chegar. E chegar aqui não é destino. Onde eu estou, eu tenho certeza que não é destino. É parte do caminho, né? Eu não sei onde vai dar. Eu não sei se eu, assim... É até meio tenso falar isso, mas vou falar. Não sei se eu vou continuar no e-commerce. Eu não sei o que vai ser o e-commerce amanhã, daqui a 50 anos. Sim. Bom, será que as pessoas não vão estar comprando direto no TikTok de uma outra forma completamente diferente? Vai saber, né? Então, a gente tem que seguir evoluindo como pessoa. Inclusive, um livro que eu li que também foi muito transformacional para mim foi o livro Mindset, da Carol Dweck, né? Que é um livro muito bom. E ali eu aprendi muito sobre essa história de você se desenvolver continuamente, né? Ter esse pensamento de crescimento, né? E não de ser fixo e de não achar que você precisa se desenvolver mais. Isso também foi muito importante para eu entender mais clara a importância disso, né? Então, é um pouco disso que eu vejo. Nossa, muito perfeito. Bom. Ótimo Tô jeito muito da gente filosófico, fechar. né, gente? Não, foi perfeito. Mudei totalmente o rolê aqui, hein? Não. Mas a gente isso tá faz aqui... parte, a gente fala, isso faz parte da gestão do dia a dia. A gente está aqui para falar da vida do gestor de e-commerce. Então, acho que a gente isso gosta faz parte muito da vida. quando a gente consegue sair do técnico e entrar em outros tópicos que estão envolvidos nessa vida, né? Porque quem está querendo vir para cá, né, para este lado da gestão de e-commerce,
é bom ter esse mindset e quem já está aqui, a gente precisa repensar todos os dias, né? Por que eu tô aqui, né? Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo como eu tô fazendo? E não é um Perfeito. caminho fácil. Ele vai ter dor, vai ter hora que você vai reclamar, que você vai achar Suado. difícil, que você vai achar que não deveria estar ali. Não é que foi tudo bonito, foi Não, tudo a gente lindo. fala, gente, é a vida da resiliência. Meu Deus, é resiliência, Adaptação. resiliência. Você quer resiliência. moleza? Vai sentar no pudim, não vai ser gestor de e-commerce, não. E aí, pra gente fechar, né? Quem você indicaria para vir aqui tomar um café com a gente? Eu não sei se essa pessoa foi falada já aqui, então tomara que eu seja disruptivo, Inédito. aqui e sugira. Mas eu vou fazer um jabá, tá? Tô tensa. Vou fazer um jabá a vocês, duas. Porque eu realmente acho que seria muito legal vocês trocarem de papel e sentarem nessa cadeira para contar a história de vocês dentro do e-commerce. Ai, quer nos entrevistar, Cleiton? Boa! Pode ser você, então, o nosso Me host. disponho. Mas eu acho, de verdade, agora eu vou olhar para a câmera para falar. Essas duas aqui têm uma história de e-commerce sensacional. Elas estão aqui com a consultoria, elas fazem esse podcast e o quanto de história elas têm para contar do que elas já viram e viveram dentro de e-commerce não é pouca coisa. É muita história. Vocês poderiam escrever um livro, poderia ser uma bíblia praticamente aqui. E com as coisas engraçadas que nos aconteceram na vida também, Tem né? muita coisa Tem boa e muita coisa engraçada, boa. né, para comentar. Mas, real, eu realmente acho que você, Jazz, e você, Vanessa, vocês têm histórias muito bonitas e vocês têm muita coisa que talvez o público nem conheça. Talvez o público que assiste vocês vê vocês como as entrevistadoras e não sabem o que está por detrás. Não sabem os 10, 15, 20 anos de história que vocês têm e o que aconteceu. Então, desculpa mudar o rolê, mas aqui, né? Não sei se eu, né? Enfim, não sei como é que vocês recebem isso que eu estou dizendo, mas eu Incrível. realmente acho que ia ser muito bacana se vocês falassem, poxa, vou fazer um pouco de jabá aqui da Jazz, tá? Porque eu pensei um pouco... Veio do Mercado Livre, o Maurício conheceu ela dando palestra, né? Então, assim, cara, isso há 15 anos atrás, entendeu? Então, assim, desculpa, não é pouca coisa que você viveu, o que você viveu. A Vanessa, gente, a Vanessa, ela fez tanta coisa diferente, ela já morou em tanto lugar, inclusive, que aí deixa ela contar... Só isso dá uma história. Já. Só isso já dá uma história, né? Então, eu acho que as vidas de vocês e as trajetórias de vocês são ricas o suficientes, interessantes o suficientes para fazer pelo menos um episódio. No mínimo, um episódio de cada uma delas. Boa. Gente, como é que a gente termina esse episódio assim, desse jeito, né? Coisa boa. Muito, muito bom. Cleitinho, muito obrigada pela sua presença aqui. Ai, aquelas que vai se emocionar, né, gente? Porque realmente sempre dá... Alguém Mas, assim, segura a Jazz. Realmente uma pessoa, assim, admirável, com uma história incrível. E a nossa experiência, né, trabalhando junto, são raras as pessoas. Tem muita gente boa no mercado, mas pessoas especiais, né, que são também seres humanos incríveis. Você é uma liderança, super inspiração, né? As pessoas que trabalham contigo amam e não te esquecem até hoje, né? Então, é um bom equilíbrio. Não é à toa que você falou sobre filosofia, sobre essa inteligência emocional que a gente precisa ter, né, para mobilizar. No fim do dia, a gente precisa mobilizar tanta gente, né, para fazer acontecer, que é super desafiador. Então, um cara inteligentíssimo, né, resiliente pra caramba e extremamente dedicado, estudioso, né, estudioso pra caramba. Então, muito parabéns aí pela sua trajetória. Ai, da casa... Ai, meu Deus, Enquanto a Jazz chora, se tu quiser deixar as tuas redes, como é que as pessoas te encontram para continuar essa conversa, LinkedIn, Fechou. Instagram, o que tu preferir. Tá, primeiro, obrigado pelas palavras, obrigado mais uma vez pela participação aqui. Também fico emocionado, acho que, né, é muito rico tudo que a gente viveu e vive, né, nossa amizade também. Nas minhas redes sociais, o que eu diria? Me segue lá no Instagram, né, Cleiton E. Soares. Tem o meu LinkedIn, Cleiton Soares também, não é difícil me encontrar. Cleiton com Y, né? Com Y, Isso muda a vida Y. pra achar lá no LinkedIn. Exato. Só vou dizer assim, que eu tô meio... Ultimamente eu tô meio... Tá trabalhando muito, né, meu amigo? LinkedIn, ele não tá... Assim, eu tenho, sério, uma fila de umas 200 pessoas lá para aceitar o convite, porque eu não gosto simplesmente de aceitar, eu gosto de aceitar, conversar. E aí Nossa senhora, que dedicado. mas assim, aí eu não faço. Eu gosto, mas eu não faço, tá? Não é que eu faço, então não me elogio nisso não, tá? E aí eu tenho lá uma lista lá de pessoas, eu quero entender quem que eu tô adicionando, eu não quero só ficar enchendo, né, de volume ali. Então, assim, se você me adicionar no LinkedIn, já te peço desculpas se eu não te aceitar logo de cara, tá? Acabou de divulgar o LinkedIn dizendo, não vou te aceitar.
Não, pode. Não, ele vai aceitar. Eu vou- só não Ele vou só aceitar precisa rápido. de um tempo. É. Só Não, tem uma fila. Não, tem uns invites ali, uns convites ali de dezembro do ano passado, acho que eu vou aceitar agora. Não, brincadeira, não tá tão longe assim. Então tá, muito obrigado, Cleiton, por ter vindo. Obrigada por vocês, por mais um episódio. Fiquem sempre conectados com a gente, @y2v.digital, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E até os próximos episódios. Tchau, tchau. Tchau.